Olá pessoal, então esse é o próximo vídeo aqui que eu tinha planejado, né? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo de topologia de equipe, pessoal, um assunto interessante que eu gosto, tem relação com a minha área de pesquisa, e a minha área de pesquisa é justamente entender como é que as equipes, né, as pessoas se relacionam para poder produzir software e como que esses relacionamentos eles têm esse duplo viés de ter um relacionamento técnico, né, que é materializado ali no código-fonte, na arquitetura do sistema, e como que isso tem uma relação e como que as pessoas interagem para fazer aquele software, tá? Então isso tem muito a ver com essa área de topologia, né, de equipe, tá? Então topologia no sentido mais cartográfico mesmo das coisas, quando você tem um terreno, né, você tem um estudo da topologia que seria o estudo do relevo, né? Então, nesse caso, a topologia seria a forma como a equipe se estrutura, parecido então com como você estrutura a arquitetura, no sentido de componentes que interagem entre si para ter algum tipo de qualidade, né? Então, a mesma coisa a gente pode pensar com as pessoas, essa é a ideia da topologia nesse caso, tá? Então, a gente já viu o próprio DORA, viu o mapeamento de fluxo de valor e a questão do gargalo, né? A gente viu que o gargalo é estrutural, tá? E a implicação disso a gente vai conseguir medir em tempo de fila, dependência, né? Você esperar algo ficar pronto para continuar o trabalho, tá? E essas esperas, elas vêm normalmente como passagens de bastão. Então, uma equipe ou alguém faz alguma coisa e passa um bastão para alguém continuar aquele trabalho. E esse fluxo, então, vai ter gargalos onde vão ficar o tempo, né, o tempo total para uma coisa ficar pronta e entregar valor, vai ficando cada vez mais prejudicado, né? Então, muitas vezes otimizar somente uma etapa local não vai resolver, tá? Porque o problema está na organização de como aquelas pessoas trabalham. Então, quando a gente olha a topologia de equipe, a gente vai subir um nível, né? E a gente vai ver como é que a maneira como as equipes se organizam, ela vai moldar esse fluxo de valor, tá? E aí a gente vai partir de uma lei muito antiga, né? Que é a lei de Conway, né? E ela diz que organizações que projetam sistemas produzem desenhos que são cópias da estrutura de comunicação dessas organizações. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Esses sistemas, na verdade, eles são organizados de uma forma muito semelhante, eles acabam se moldando, né? De uma forma muito semelhante a como as pessoas se organizam. Né? Então, um exemplo aí, né? Você tem 3 times separados, um para front-end, um para back-end e outro para um banco de dados, por exemplo, tá? Ou infraestrutura, alguma coisa assim. Então você vai ter uma arquitetura, acaba tendo que formar uma arquitetura que tem camadas mais acopladas. E aí existe essa passagem de bastão entre o time de front-end e back-end. Quando existe passagem de bastão, existe também necessidade de conversação. Então, essa comunicação que você está estabelecendo, ela tem um custo. Então, se você tem uma comunicação boa, ótimo. Se a comunicação ela é deficitária, isso vai ter um impacto no fluxo e isso vai gerar atrasos, vai gerar retrabalho, vai gerar perda de qualidade, tá? Então, a maneira como o software é organizado acaba sendo um espelho da maneira como a equipe é organizada, né, em seus componentes, né, e também o contrário, né, se você olhar pelo outro lado, você também vê essa relação, tá? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Aqui, alguma coisa, por exemplo, a gente tem organização de equipes por camada técnica, então você tem um time que tem pessoas responsáveis pela interface, um outro pela API, uma outra pessoa pelo banco de dados, e aí você vai ter toda a feature, ela vai ter que cruzar esses 3 times. Né? Então você percebe ali a passagem de bastão claramente entre os times, e muitas vezes ela acontece mais de uma vez por feature, né? Porque o item vai, depois às vezes ele volta para uma correção,
E tudo isso exige essa passagem de bastão, tá? Você também tem times que podem ser organizados por funções. Então você tem os devs, você tem né, a parte de qualidade e você tem a parte de operação, por exemplo. Tá? Então isso já não é tanto uma camada técnica, né, mas é mais uma função, tá? E aí a gente vai ter, mesmo assim, passagem de bastão e filas, né? Porque você tem ainda assim que, por exemplo, o desenvolvedor tem que passar o bastão ao pessoal de qualidade, que às vezes acha algum problema, tem que voltar para o bastão de novo para trás. E aí você pode ter também outras figuras aí, gerentes de negócio, né, o PO, né, o dono do produto. Então isso é a função, e aí você vai ter que ter uma interação entre essas funções, tá? E aí você tem uma terceira maneira, pessoal, que é mais moderna, em que você tem times que são orientados pelo fluxo do valor. Eles são organizados assim, tá? Então você vai ter menos passagem de bastão e vai ter uma entrega mais rápida porque a feature ela vai ser construída de ponta a ponta pela mesma equipe. Tá? Então isso é uma ideia também que é assim um pouco mais diferente para a gente, talvez não seja tão comum, né, de a gente ver, mas cada vez mais as equipes com alta performance elas estão tentando se organizar dessa forma. Por exemplo, a arquitetura de microserviços ela acaba que você tem serviços que são autocontidos e são às vezes até dependem de outros microserviços, mas a tendência é que eles sejam o mais independentes possível, justamente para você pegar e dedicar um time para aquele tipo de serviço. Então ele oferece um conjunto bastante focado de funcionalidades que são construídas de ponta a ponta pelas mesmas pessoas, sem necessidade de muita comunicação com o mundo exterior. Não sei se deu para entender, tá? Então, a ideia é vamos supor que você queira serviços independentes. Então você vai ter times pequenos e autônomos, donos de cada um do seu serviço. E aí quando você vai ter um produto coeso, você tem um time orientado a fluxo de valor, que é dono do fluxo todo, tá? Então, são coisas diferentes, tá? Você pode ter, então, uma organização de acordo com aquilo que você quer. Você quer mais um produto que seja monolítico e seja coeso e seja entregue valor de uma forma integrada, ele não tem subsistemas, ele não tem partes independentes, né? Tem uma coisa mais monolítica, então isso vai ser melhor se você tiver um time que cuida então das funcionalidades daquele sistema e desenvolve essas funcionalidades sem precisar passar muito bastão, né? E já os serviços independentes eles podem ter equipes mais autônomas e independentes entre si, tá? A carga cognitiva tem que ser entendida muito bem quando a gente fala de produtividade, né, pessoal? Então, existe uma carga que é uma carga intrínseca, que seria a carga da própria tarefa em si, de construir alguma coisa. Então, como é que eu vou escrever um handler para a minha rota da minha API, por exemplo? Tá? Então, você tem que fazer, treinar e dominar aquele conhecimento, né? Existe um tipo de carga extrínseca, por exemplo, eu sou desenvolvedor, eu tenho que configurar o deploy. E aí você tenta eliminar isso com o uso de plataformas, automação, né? Que você considera que vai eliminar esse tipo de trabalho, esse tipo de carga, tá? Aí você tem um tipo de carga pertinente, que seria qual é a melhor modelagem do domínio para mim. Nesse caso, você vai tentar ver que essa atividade ela é muito importante porque ela justamente é ela que guia, né, a, o desenvolvimento da coisa que você está fazendo. Então, aí normalmente daí que vai sair as boas decisões, né? Então, você tem uma meta que é limitar o escopo de cada time ao que cabe na sua carga cognitiva. Tá? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que pode ajudar a pensar a melhor modelagem do que fazer com o negócio, com o domínio, né? Aí você tem pessoas que estão ali focadas em escrever a parte do código, né? Então isso, quando você
tira excesso de carga cognitiva de cada membro da sua equipe, você tem uma equipe mais funcional, tá? Então, a topologia, o pensamento de topologia aí inverte para colocar o time em primeiro lugar, tá? Então, primeiro, a gente faz um time que é estável, que é de longa duração, né? Hoje em dia a gente sabe que desfazer times fazem com que conhecimento seja perdido, e quando você monta uma equipe nova, a gente sabe que existem atrasos, justamente porque as pessoas precisam aprender muitas coisas para poderem trabalhar juntas, né? E não é do primeiro dia. A gente vai pensar aí na Copa do Mundo, pessoal, times que treinaram muito pouco juntos, né? Costumam ter um desempenho inferior a times que já jogam há muito tempo juntos, né? Independente até, às vezes, dos talentos individuais de cada time. Então, essa metáfora aí é a mesma coisa aqui nesse caso, tá? Então, cada time também vai ser dono de um domínio ou de um fluxo, então isso diminui a carga cognitiva, né? Aquela ideia de pensar, né, pessoal, aqui, times que são organizados aí por fluxo de valor, né, que pensam uma feature de ponta a ponta, que diminuem a passagem de bastão, e aí com isso conseguem uma entrega mais rápida, tá? Quando é necessário passagem de bastão, o time pode ter uma interface muito bem definida, tá? Que é a maneira como os outros times vão interagir com eles. Como é que eu vou interagir entre times, né? Se eu sou de um time, que tipo de interface eu vou colocar à disposição dos outros times? Através a sincronização é através de repositório, documentação, são canais de comunicação, são diferentes formas de trabalho, reuniões. Isso é determinado aí pelas equipes de como é que vai ser feita essa interface, ou seja, como é que é feita a passagem de bastão. Ela é dolorosa, ela é demorada, ela é burocrática, ou ela é fluida, ela é já bem padronizada, ela acontece quando é necessário, ela não desperdiça recurso, né? Então tudo isso para se pensar aí, tá bom? Os 4 tipos de equipe, né? Então você tem aí, pessoal, nessa teoria da topologia, você tem equipes que são orientadas ao fluxo de valor, que é o tal do streamlined, que é quando você entrega um fluxo de valor de ponta a ponta, que é o que a gente tinha acabado de falar, e esse é o tipo principal. As outras são equipes que são formadas para dar apoio para essa equipe aqui, tá? Então essa é a principal, né? Então você pode ter, para dar suporte, você pode ter equipe de plataforma, né, que é, por exemplo, uma equipe de Ops, né, de operação. Isso vai reduzir, né, a carga cognitiva de quem está trabalhando aqui no fluxo de valor. A pessoa, em vez de parar de pensar justamente em como entregar melhor esse fluxo, ela tem que parar para mexer com a plataforma, por exemplo. Tá? Então, para isso, você pode ter equipes de plataforma que podem, inclusive, entrar em determinados momentos do projeto e sair. Ele só precisa fazer tipo uma maneira de quem está trabalhando aqui poder ter um autosserviço, como se fosse, você vai num restaurante, tem lá self-service. Então, tem o self-service porque tem toda uma estrutura, tem um lugar onde as pessoas vão lá, colocam a comida, então você vai lá e você se serve. É mais ou menos isso. Então a plataforma vai meio que colocar a comida na mesa ali para que você possa utilizar, né? Então, como possa se alimentar, tá? É mais ou menos essa a ideia. E aí você pode ter também um tipo de equipe que é a equipe habilitadora, né? Então, um treinamento, né? Uma maneira de ver, às vezes, uma determinada técnica, uma ferramenta, uma nova prática. Então, tem equipes que podem habilitar, capacitar uma equipe, tá? Então, ela vai também dar suporte aqui, né? Para esse time principal. E aí, finalmente, você pode ter um tipo de time que eles chamam de complicated subsystem, ou subsistema complicado, quando vocês existe uma parte do projeto que exige um conhecimento muito específico, né, que se você fizer
esses caras que estão entregando fluxo de valor aqui, eles têm que parar o que eles estão fazendo para adquirir essa capacidade, não compensa. Então você tem uma equipe especializada em fazer alguma coisa muito específica. Vamos supor que você está fazendo um sistema que é multiplataforma, tá? E multidispositivo. E aí tem uma parte lá que ele precisa rodar, uma parte desse sistema precisa rodar num sistema embarcado, que é uma arquitetura específica. Então, faz mais sentido você ter uma equipe mais geral para tratar dos dispositivos mais comuns e uma equipe específica que vai tratar do sistema embarcado. Talvez uma equipe que saiba o que quer que tem que fazer, tá bom? Ali naquele sistema. Então compensa mais você dedicar uma equipe específica para isso, em vez de treinar todo o resto da equipe para fazer aquela tarefa específica, tá bom? Então, aqui a gente já comentou, mas assim, basicamente a equipe orientada ao fluxo de valor, ela é alinhada a esse fluxo, né? Pode ser uma funcionalidade, um produto, um jornal do usuário, mas existe um fluxo bem determinado. Ela é dona do fluxo de ponta a ponta, do código até o deploy, até inclusive o monitoramento dessa funcionalidade ou produto, tá? É autônoma, né? Isso vai minimizar bastante a dependência de outros times e é um tipo primário, como a gente falou, tá? No projeto de vocês, a equipe de vocês é o tal do time orientado ao fluxo do valor, então entrega um produto inteiro, tá? É claro que vocês podem, aí nesse caso, vocês podem refletir um pouquinho sobre em que medida, né, vocês tiveram que desviar um pouco do fluxo do valor para poder fazer coisas que são específicas ou são de plataforma, tá? Então isso é uma boa reflexão, tá bom? Equipe de plataforma, né, que a gente já falou, tá? Então, sem a plataforma, cada time vai ter que configurar tudo, né? Com a plataforma já bem definida e bem configurada, o time vai consumir o que já está pronto e pode focar no produto, tá bom? Equipe habilitadora de subsistemas complexos, tá? A gente já falou, dá uma olhada depois, para a gente não perder muito tempo no vídeo. E os 3 modos de interação, né, pessoal? Então, existe o modo de colaboração, onde todos trabalham juntos e existe uma troca mais intensa, né? E é muito importante em fases de descoberta, quando você está fazendo o conceito de inovação de algum produto ou serviço, né? Ou quando você está ali tateando em um território muito novo, né? Então, normalmente a colaboração é o que vai custar mais caro, né, pessoal? Porque exige você colocar pessoas interagindo de forma intensa durante um período de tempo, tá? Mas existem outros modos também. Por exemplo, esse X as a Service, né? Um time vai se relacionar com outro consumindo mesmo um serviço que aquele outro time provê, tá? Então, como esse serviço já é bem determinado, a entrega é muito mais previsível, né? E existe um baixo acoplamento entre essas equipes, tá? Então, por exemplo, é como você contrata uma pessoa para consertar um ar-condicionado. Aquela equipe vem na sua casa, eles já consertaram o ar-condicionado, é o que eles fazem, eles sabem muito bem fazer. E aí, então, em vez de você ter que aprender a consertar ar-condicionado, você vai meio que terceirizar esse serviço para uma equipe que é especializada em fazer aquilo, tá? Então, você pode pensar em vários exemplos também em software, né? No caso ali, sei lá, você quer fazer como é que se diz? Quando você tem que auditoria, né? Você quer fazer um processo de auditoria, tá? Então, é muito comum você ter, às vezes, que precisar de uma consultoria para poder ajudar você a fazer a consultoria bem feito, né? A auditoria bem feito, tá? E ainda você tem aí, pessoal, seria um meio termo, né? Então você tem um modo de facilitação, onde um ajuda e mentora o outro. Então você tem uma equipe habilitadora que está apoiando uma equipe orientada a fluxo de valor, tá? Então isso pode acontecer, sei lá, uma equipe está querendo
se tornar mais ágil. E com isso ela pega a consultoria de uma equipe que vai facilitar esse processo para ela, tá? Então, um exemplo assim, tá? Então, é mais no sentido de mentoria, de troca, de consultoria, para habilitar a equipe principal a fazer alguma coisa, tá bom? Então, aí vocês vão ter, né, que às vezes a colaboração ela evolui, então quando ela é estabilizada, padronizada, ela evolui para algo uma coisa mais de autosserviço, né, sem muitas reuniões, sem necessidade de muita interação, mas que serve ali, então, em momentos específicos para um projeto, tá? Então a tendência é que se você tem uma colaboração ali que ela não tem fim, né, isso pode ser, talvez, pensado de uma forma um pouquinho mais pragmática para transformar essa colaboração em algo um pouquinho mais de autosserviço, no sentido que você vai diminuir aí o número de reuniões, de interações que não trazem valor, não entregam valor diretamente, tá? Lembra que quando a gente viu o Lean, reuniões necessárias elas se tornam desperdício, então elas deveriam ser eliminadas, tá? Então acho que é isso. Muito bem, aí você tem os sinais de problema, que são antipadrões, tá? Vejam aí no projeto de vocês em que caso vocês têm, isso acontece, tá? Vou passando aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vocês são os donos do fluxo todo de entrega de valor no projeto de vocês, né? E aí vocês podem se fazer essas perguntas aí. Onde que houve passagem de bastão, né? Quais são as cargas extrínsecas aí que dava para eliminar, de repente, com automação, né? Que modo de interação vocês usaram com ferramentas de serviços externos, tá? Isso vai para a proposta de melhoria e para o vídeo, tá? Aí o checklist desse vídeo aqui, do que a gente precisa entender. E as referências, tá, pessoal? Então agora, em seguida, eu vou gravar o último vídeo, tá? E que vai ser justamente sobre IA, né? A relação entre inteligência artificial e os processos de software que a gente viu nesse curso, tá? É o último vídeo, tá, pessoal? Então, até já.